Muito especial. Na verdade, é um dia histórico para a Igreja Adventista aqui em Guarulhos, porque o desafio de hoje é termos todas as nossas igrejas. Falávamos de 60 congregações, na verdade nós temos hoje 59 congregações. Então a ideia é todas as nossas igrejas estão fazendo os arranjos nesse exato momento, antecipando o horário do culto, para que tenhamos condições de ir para as nossas casas, nos prepararmos para a caminhada da paz. E desde já quero reforçar o apelo. Cada um dos amigos, irmãos que aqui nos encontramos, vamos tomar essa decisão de apoiar esse projeto. É a Igreja de Deus nas ruas, é a Igreja de Deus através da sua unidade, e a lição da semana falou muito da unidade. Então, uma das formas de pregar a unidade para a sociedade secularizada que nos rodeia, uma das maneiras é esta caminhada. Logicamente que não é a principal maneira, não é talvez a maneira mais eficaz, mas é uma maneira. As igrejas unidas caminhando em torno de uma causa nobre, a caminhada contra o abuso e contra a violência. Acredito que as orientações já foram dadas. A saída vai ser próxima daqui, bem próxima, na Praça IP, na esquina com a Rua Jaiminho, na Salgado Filho, no começo dela, aqui no centro de Guarulhos, na parte alta aqui. É aquela Rua do Extra, só que na parte alta, muito próximo da Getúlio Vargas aqui. Não sei se eu confundi mais ou se eu esclareci. Mas, de qualquer forma, eis aí o desafio. Muitos irmãos sinceros às vezes nos perguntam: pastor, é certo a igreja sair em manifestações, em passeatas? Isso está correto? O Brasil viveu uns dias bem intensos nessa questão de manifestações. Eu gostaria de ler com os amigos e irmãos aqui um texto muito especial do livro O Desejado de Todas as Nações, página 358. Aqui, Ellen White está mostrando o exemplo que Jesus nos deixou quando o assunto são manifestações, passeatas, protestos ou coisas assim do gênero que temos visto na sociedade. Ao você escutar esse texto que eu vou ler, eu gostaria que você fizesse uma reflexão e até colocasse esse texto à prova. Eu gostaria que você respondesse uma pergunta na tua mente: esse texto está refletindo realmente aquilo que conhecemos do ministério de Jesus? Esse texto está batendo com a Bíblia, com aquilo que a Bíblia relata da ação de Jesus aqui na terra, no seu ministério? Então aqui nós lemos o seguinte: o governo sob o qual Jesus viveu era corrupto e opressivo. Jesus viveu, politicamente falando, sob o comando do Império Romano, Império de Ferro, cruel, extremamente corrupto. Clamavam de todo lado os abusos, extorsões, intolerância e abusiva crueldade. Não obstante, o Salvador não tentou nenhuma reforma civil, não atacou nenhum abuso nacional, nem condenou os inimigos da nação, não interferiu com a autoridade nem com a administração dos que se achavam no poder. Aquele que foi o nosso exemplo conservou-se afastado dos governos terrestres, não porque fosse indiferente às misérias do homem, mas porque o remédio não residia em medidas meramente humanas e externas,
Para ser eficiente, a cura deve atingir o próprio homem, individualmente, e regenerar o coração. Duas lições a gente percebe de início aqui nessa leitura. Primeira, Jesus nunca foi visto em protestos, em manifestações, se interferindo na política do seu tempo. Segundo, por que Jesus nunca foi visto em tais manifestações? Porque a solução de Cristo, queridos, é muito mais do que uma medida superficial e externa. A sociedade que nos rodeia acha que a solução dos seus problemas é uma conta bancária gorda, né? É os carros último tipo, sabe? Dinheiro sobrando. E é interessante que, se isso fosse solução mesmo, as nações desenvolvidas da terra, tudo bem que hoje estão mais encolhidas, mais achatadas, né? Passando também suas crises, mas essas nações mais desenvolvidas não haveriam relatos de viciados em drogas, de divórcios, de suicídios e nem de violência. O fato é, queridos, que a prosperidade material isolada não é aquilo que mais o ser humano precisa. Porque o ser humano, de uma forma geral, quando tem prosperidade, a tendência dele é usar tudo aquilo de maneira egoísta, de maneira exaltada, soberba, entrando num processo de frenesi, sabe? Por obter cada vez mais. E isso, queridos, é totalmente oposto ao caráter de Deus. Eu acredito que eu não preciso nem dizer se nós cristãos devemos participar de manifestações ou não, porque o texto aqui é muito claro e ele bate com a palavra de Deus. Ela termina o pensamento dizendo: não pelas decisões dos tribunais e conselhos, nem pelas assembleias legislativas, nem pelo patrocínio dos grandes do mundo, há de estabelecer-se o reino de Cristo, mas pela implantação da natureza de Jesus na humanidade, mediante o operar do Espírito Santo. Queridos, a maior necessidade da população que nos rodeia não é de maiores salários, transporte gratuito. A maior necessidade é Jesus no coração. Quando a pessoa abre o coração para que Jesus governe, a palavra garante: as demais coisas vos serão acrescentadas. E como diz aquele ditado que volta e meia repito, Deus é pai e não é padrasto. Embora eu tenha um padrasto, o qual eu o amo muito, mas Deus é pai. Deus não falha, Deus não erra. E a vida confiada a Ele é uma vida que está em mãos poderosas, para guardar, para prover, para livrar, para abençoar e trazer tudo aquilo que realmente for necessário para essa vida. Agora, por outro lado, queridos, o que nós vamos fazer hoje à tarde é uma caminhada, não para reivindicar, não para protestar, mas para proclamar. Deus suscitou a igreja para proclamar os valores do reino, os valores do céu. E a proclamação, queridos, é o que mais Deus deseja que seja efetuado por cada membro da sua igreja na face da terra. Proclamar o que Jesus tem feito na nossa vida, e através da nossa vida, como igreja, servos de Jesus, levantar a nossa bandeira então contra a intemperança e contra essa prática frenética da sociedade, tentando resolver muitas coisas usando a violência, e ao mesmo tempo erguendo essa bandeira da importância da família, porque infelizmente mais de 80% dos abusos são cometidos em família, no contexto de família.
E como igreja, então, temos a oportunidade de proclamar o conceito saudável com respeito a esse assunto da vida em família, da vida pessoal, da cidadania, e creio que é uma atitude pela qual o Espírito Santo pode impressionar as pessoas à nossa volta. Que povo é esse? Pacífico, ordeiro, organizado, limpo, unido. Eu quero conhecer esse povo melhor. Eu quero conhecer o Deus o qual esse povo serve. Amém? Amém. Deus seja louvado, irmãos. Hoje também é um sábado especial, porque é o dia da mordomia cristã. Hoje é um sábado onde as nossas igrejas em toda a América do Sul também está trazendo reflexões sobre esse tema tão especial chamado mordomia cristã. Nós vamos fazer algo aqui o mais objetivo possível, para que tenhamos uma ideia, tenhamos aqui uma reflexão saudável com respeito a esse assunto tão importante para a nossa vida. Então eu vou pedir para que a tela seja baixada. Não sei se o meu querido irmão Sonopraça já localizou meu arquivo do Word. Vamos descer, queridos, e vamos partilhar essa mensagem com a igreja usando o telão. Muito bom. Nós vamos usar o telão. Ótimo. Eu vou pedir um favor para o meu irmão sonoplasta. Você pode rolar, ou melhor, pode aumentar essa letra. Bota um zoom aí no texto. Isso, selecionar tudo. Mas, fazendo um favor, seleciona desde o título, que eu vou explorar um pouquinho o título. Isso, ótimo, ótimo. Coloca um zoom aí para ficar fácil para todos. Muito bem. Ainda bem que você fez o curso. Ótimo. Pode botar 28, vai. Isso. Ótimo. Agora vamos colocar isso. Deixa aí. Vou fazer uma coisa, meu querido. A mensagem dessa carta, eu vou ler aqui numa folha. Conforme eu vou lendo e vou explicando, você vai rolando para a igreja acompanhar, tá bom? Eu não vou nem olhar para trás. Vou confiar em você. Tá joia? Muito bom. Então, queridos, Departamento de Mordomia Cristã 2013. Nós vamos fazer umas considerações com respeito a essa questão, vozes carnais versus a voz de Deus. Interessante que, como nós, criaturas de Deus, somos influenciados pelas vozes. Daí a recomendação constante de que exerçamos um senso crítico com respeito às vozes que temos escutado, com respeito às mensagens que essas vozes têm direcionado até nós. E quando a gente fala vozes, comunicação, mensagem, nós vivemos na era onde a informação está sendo enfatizada mais do que nunca antes. São muitas vozes veiculando informações. E se a gente não exerce um senso crítico, filtrando tudo aquilo que a gente escuta dessas vozes, nós corremos o risco de ter a nossa postura, as nossas ações, as nossas atitudes modeladas pelas vozes carnais. E muitas vezes num contexto onde da boca para fora professamos estar servindo a Deus. Não sei se eu fui claro. A gente acredita que está servindo a Deus, mas o que move as nossas atitudes, ações, são as vozes carnais. E é interessante, queridos, que a palavra de Deus garante para todo aquele que teme ao Senhor. A palavra de Deus garante que a voz de Deus acompanhe essa pessoa todos os momentos da vida dela.
Tem um texto aqui no livro de Isaías que me impressiona bastante. Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30, o verso 21. Que promessa poderosa esta da palavra de Deus, com esse assunto de vozes, né? Isaías 30, 21. Quando te desviares para a direita, e quando te desviares para a esquerda, os seus ouvidos ouvirão atrás de ti o que, queridos? Uma palavra dizendo o que? Este é o caminho, andai por ele. Ah, que promessa fantástica esta! Este é o caminho, andai por ele. E que voz que é essa, queridos? A voz do Espírito Santo. À medida que você preenche o vazio do teu coração com a palavra de Deus, com as reflexões em torno do poder e do plano de Deus para a tua vida, à medida que você se envolve na adoração, como você está fazendo nesse exato momento, à medida que você anda bem acompanhado com o povo de Deus, envolvido nas causas de Deus, na obra de Deus, esse serviço se torna um direito adquirido. O Espírito Santo vai assessorar a tua vida. O Espírito Santo vai falar à tua consciência: filho, nem para a direita nem para a esquerda, linha reta. Esse é o caminho, filho. Andai por ele, filho. A voz do Espírito Santo, queridos, é uma voz que não combina com as vozes carnais. Na verdade, as vozes carnais interpretam as orientações do Espírito Santo como sendo loucura, como sendo aspectos antiquados, não mais aplicáveis, cafonas. Mas felizes aqueles que não se envergonham das instruções do Espírito Santo, da voz do Espírito Santo falando na consciência. Felizes aqueles, são pessoas que descobriram o segredo da verdadeira paz, descobriram o segredo da verdadeira segurança, porque não pode ter privilégio maior aqui nessa terra do que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, um ser muito real e muito presente na vida daqueles que temem ao Senhor. Agora, queridos, as vozes carnais com respeito à mordomia cristã. O que as vozes carnais falam quando o assunto é dinheiro na casa de Deus? O que essas vozes carnais falam? São muitas e muitas, né? Muitas opiniões. Nós poderíamos destacar nesse momento duas principais vertentes das vozes carnais com respeito à mordomia cristã, com respeito ao uso do cristão do dinheiro. Uma corrente das vozes carnais afirmam o seguinte: olha, é loucura entregar dinheiro na igreja para enriquecer pastores. Isso é loucura, isso é manipulação, isso é charlatanismo. E o que me impressiona é que a maior parte das pessoas que falam dessa forma, elas devolvem recursos muito maiores do que um dízimo para fortalecer o império de Satanás. Uma boa parte dessas vozes carnais que acham loucura entregar recursos para a igreja, estão usando recursos muito maiores no tabagismo, no alcoolismo, nas drogas, nas jogatinas, na gandaia e na satisfação de desejos egoístas, torrando tudo no altar do egoísmo, atrofiando o seu caráter,
E tudo isso, queridos, num contexto de cegueira. As pessoas não conseguem enxergar a realidade que caracteriza a vida delas. E são as primeiras a apontar o dedo para o povo de Deus. Por outro lado, existe uma segunda classe de vozes carnais que também tem se fortalecido nos últimos tempos. São aquelas vozes que dizem o seguinte: gente, se você quer ter uma casa nova, carrão zero, casa na praia e muitas ações, entregue os seus recursos na igreja. Esses dias eu conversando com uma pessoa de uma igreja dessa, na verdade corrigindo, uma pessoa que estava numa igreja dessa e hoje está conosco. Amém, né? Misericórdia. Mas essa pessoa estava me explicando o seguinte: pastor, certa ocasião eu estava numa igreja destas, passando uma crise muito difícil, e o líder lá na frente falava: olha, você que não tem nada, faça a tua oferta de sacrifício, e Deus vai abençoá-lo. Aí disse que ele estava ali sentadinho pensando: estou desempregado há vários meses, não tenho nada na carteira, não tenho recurso. Aí diz que de repente o líder falou assim: você que está pensando que não tem nada, lembra agora de tudo que você tem na tua casa. De repente alguma coisa lá na tua casa pertence a Deus. Aí diz que esse rapaz começou a pensar na casa dele e lembrou de uma motocicleta que ele tinha. O carro ele já tinha perdido para as dívidas, mas ele tinha uma moto. E era a moto que ele usava para procurar serviço, para fazer algum bico. Aí quando ele lembrou que tinha moto, adivinha o que ele fez? Vendeu a moto e entregou lá no altar. Queridos, vozes carnais. Você tem que dar para receber. É como se fosse uma aplicação financeira. E isso, queridos, é uma violência ao plano de Deus para essa área tão importante. É uma verdadeira violência. É uma verdadeira exploração. Mas essas vozes carnais têm se multiplicado, infelizmente. Porque, como temos repetido aqui da frente, infelizmente, muita gente à nossa volta quer as bênçãos de Deus, mas não desejam o Deus das bênçãos. Querem o poder de Deus, mas não querem o caráter de Deus. Sendo que o poder de Deus é oferecido ao ser humano para ajudar o ser humano a desenvolver um caráter igual ao de Jesus. E agora eu perguntaria, apenas como retórica: como é o caráter de Jesus? Está aqui minha Bíblia. Como é o caráter de Jesus? Só para conferir, 1 Coríntios capítulo 8. Como é o caráter de Jesus? Perdão, 2 Coríntios capítulo 8. Capítulo 8, verso 9. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, o que ele fez, queridos? O caráter de Cristo, a obra de Cristo, a essência do que Cristo manifestou para toda a raça humana. Sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis o quê? Vos tornasseis ricos. Mas se você ler o contexto desse texto que acabamos de ler, você vai entender que aqui está falando da riqueza do caráter de Jesus, das riquezas espirituais.
mas a essência de Cristo. Cristo não andou nesse mundo exibindo os seus bens materiais para mostrar, olha, eu sou de Deus. A maior prova que eu sou de Deus é porque eu estou bem. Riquezas materiais nunca serviram, nem poderão servir de termômetro para medir se a pessoa é abençoada ou não. A riqueza, lógico, ela pode ser sim uma bênção de Deus, mas nunca deve se tornar a razão da vida de um ser humano aqui na terra, que é o que tem acontecido, infelizmente, à nossa volta. Tem gente que tem transformado bens materiais, dinheiro, na razão da vida dele. E isso, queridos, é um materialismo disfarçado de igreja. Vozes carnais versus a voz de Deus. Deus deixou uma instrução rica para nós. Deus deixou duas ferramentas poderosas, que quando sabiamente usadas, ajudam-nos a crucificar o nosso eu, ajudam-nos a vencermos o egoísmo nessa área. E essas duas ferramentas poderosas, a Bíblia as chama de dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas. Dízimo é devolver a Deus aquilo que é dele, segundo a revelação bíblica. Dízimos são aqueles recursos usados para a pregação do Evangelho, sustento do ministério evangélico, patrocinar tudo aquilo que tem a ver com a pregação direta do Evangelho, em nível local, regional e mundial. As ofertas têm a ver com todas aquelas necessidades de suporte para a pregação do Evangelho, a manutenção do templo, dos equipamentos, a construção de novas igrejas. Dízimos e ofertas são as ferramentas que Deus tem, dentre as várias, mas são ferramentas de Deus para ajudar eu e você a não cair nessa armadilha que a humanidade tem caído, da idolatria dos móveis, imóveis e automóveis. É a trindade do materialismo: móveis, imóveis e automóveis. Lógico, não é pecado ter bons imóveis, bons automóveis e bons móveis, não é pecado, mas se torna tolice, se torna uma aberração quando essas coisas são adoradas, são colocadas no mesmo nível de importância das coisas de Deus, ou são colocadas acima das coisas de Deus. Aí vem a voz carnal dizendo: primeiro a obrigação, depois a devoção. Primeiro eu vou correr atrás para poder garantir o meu, o tempo que sobrar eu dedico para Deus. Isso é voz carnal. E quando a gente fala de ofertas, existem dois tipos de ofertas no contexto aqui do dia a dia da igreja. Existem as ofertas avulsas e existem as ofertas programadas, proporcionais, que a gente convencionou em nosso meio de chamá-las de pacto. Deus abençoa tanto o doador das ofertas avulsas, quanto Deus abençoa o doador das ofertas proporcionais, chamadas pacto. A bênção de Deus é igual. Porém, queridos, a melhor oferta, o ideal, é que as nossas ofertas sejam programadas, proporcionais. Porque aí livra a gente de ofertar a Deus por impulso ou por pressão. Se quem está aqui na frente falou bonito, foi convincente, eu vou doar. Se o discurso não agradou muito, deixa para lá, outro dia eu faço. E livra a gente daquela sensação, quando você dá uma oferta avulsa, fica aquela sensação: mas será que eu dei muito pouco? Será que eu poderia ter doado mais? Ou senão você deu uma oferta generosa para a obra de Deus e de repente fica aquela sensação: nossa, acho que eu dei a mais.
Acho que eu dei muito. Quando você faz um pacto com Deus, o que é um pacto? De repente você devolveu 10% do dízimo. Pacto é você fazer da oferta uma porcentagem também. Devolvo 10, ganho R$1.000 por mês, devolvi R$100 de oferta, perdão, R$100 de dízimo. Agora eu vou estabelecer um pacto com Deus de 1%. 1% além do dízimo. Então eu vou colocar no envelope os R$100, mais quanto? R$10, que é o meu pacto. 1%. Estou dando um exemplo mínimo aqui, 1%. À medida que a tua gratidão vai sendo ampliada pelo cuidado de Deus na tua vida, pelas bênçãos que você está recebendo dessa sociedade com Deus, o Espírito Santo vai impressionar o teu coração. E de repente você vai aumentar para 2% o seu pacto, ou 5%, ou 10%. Aí é uma coisa sua com Deus. Mas quando você devolve o pacto proporcional àquilo que Deus tem te dado, primeiro que, através do pacto, todas as necessidades da igreja já estão contempladas naquele pacto. Em tese, você não precisaria devolver mais ofertas avulsas, porque você já é pactuante. E segundo, queridos, o pacto livra você de dar oferta mesquinha para Deus, ou livra você daquela sensação, nossa, eu acho que eu dei muito, porque 1% de pouco é pouco, 1% de muito vai ser muito também. Você percebe o equilíbrio? Você percebe a coerência? Queridos, eu nunca vou esquecer a primeira vez quando eu escutei essa mensagem, né? Essa visão das ferramentas de Deus para nos ajudar a vencer o egoísmo e o materialismo. Eu nunca vou esquecer disso. Eu era solteiro, estava iniciando o namoro, e era comportor, vendia livros de porta em porta, era autônomo. E eu lembro que como jovem, o sonho que eu tinha era ganhar os recursos necessários para poder me casar dignamente. Eu acho que é o sonho de todo jovem honesto, temente a Deus, né? Ganhar os seus recursos dignamente e no momento preparado por Deus constituir uma família. E eu nunca vou esquecer, quando eu estava com esse pensamento, iniciando o namoro, as vozes carnais começaram a se manifestar. Primeiro lá na igreja onde a dona Rita frequentava, começaram a falar para ela: Rita, onde você está com a cabeça, namorar com um comportor, vai passar fome. Não desespera não, minha filha, tem mais, Deus vai mandar outras opções, não precisa ser esse. São as vozes carnais, né? As vozes carnais também falando comigo, tipo assim: Dario, você está num trabalho que diz que é de Deus, mas não serve para você, você não ganha o recurso necessário, vai procurar outra coisa. Tem tanta opção no mercado de trabalho, e se precisar trabalhar um sábado ou outro também, ninguém vai morrer por causa disso. Vozes carnais. Vozes carnais. Aí, um dia, o Espírito Santo falou comigo. Esse Espírito Santo que eu li, Isaías 30. Falou através de um sermão. E depois falou através de irmãos consagrados da igreja. E depois falou diretamente na minha consciência o seguinte: Dario, eu não quero que você viva estressado com essas questões materiais. Você é um servo meu. Você entregou o seu coração a mim. Você decidiu colocar eu e a minha obra em primeiro lugar na tua vida. E agora, Dario, deixa eu cumprir a minha parte de acrescentar na tua vida as demais coisas. E por favor, queridos, essa orientação de Deus em primeiro lugar e as demais coisas serem acrescentadas é para todos nós aqui.
não é só para comportor, não é só para pastor, mas é para o comerciante, é para o empregado da empresa, é para o profissional liberal, para todos nós. Deus em primeiro lugar. E aí a voz do Espírito Santo me impressionando: Dario, você não se preocupe com isso, procure ser agradecido a mim por aquilo que eu já tenho feito na tua vida. Você tem ganhado recursos muito pequenos, você tem levado uma vida humilde, mas eu tenho amparado você. O teu pão e a tua água têm sido certos até hoje, amém? Então, Dario, não fique estressado com isso. Expresse a tua gratidão. Inicia comigo uma sociedade, além do dízimo que você já devolve, um pacto, uma sociedade comigo, e o resto deixa que eu cuido. Ah, irmãos, a voz do Espírito Santo para libertar a gente desse estresse que está matando a sociedade à nossa volta. A sociedade nessa angústia de ganhar mais, de consumir mais, deixando os interesses de Deus fora da cogitação da vida delas. E que tragédia quando isso acontece com um adorador do Deus verdadeiro, hein? A pessoa que conhece Deus, conhece a palavra, e ainda nessa ciranda maluca que move a humanidade. A preocupação com o ter, e ter, e ter. E sendo que Deus quer que nós nos preocupemos com o ser. Ser de Jesus. Ser adorador de Jesus. Ser fiel na graça de Jesus. Quando você se preocupa em ser, o ter é um detalhe do plano de Deus na tua vida. Se você tiver que ter, Deus vai favorecer as circunstâncias, vai abrir portas. E se for necessário mesmo, Ele pode mandar até um corvo com um saco cheio de dinheiro e derramar na porta da tua casa. Alguém duvida que Deus tem poder para fazer isso? Lógico que tem. Mas o que mais Deus quer fazer na nossa vida é libertar eu e você da ansiedade, libertar eu e você da dúvida, libertar eu e você do estresse que essas questões causam na vida de todo mundo, para que através da tua serenidade, através da tua calma, da tua paz, um testemunho seja dado para a sociedade incrédula. Sabe? Não é à toa que alguém certa vez disse: pregue o Evangelho ao mundo inteiro, se necessário use as palavras. Tem gente que acha que só se prega o Evangelho falando. Não, a gente prega o Evangelho por nossa postura calma, serena e tranquila, advinda da nossa caminhada com Jesus, da nossa sociedade com Jesus. É essa serenidade, queridos, que fala mais alto do que aquilo que nós discursamos. Eu nunca vou esquecer quando eu iniciei então a minha sociedade com 2%. Não para obter mais, mas reconhecendo o que Deus já estava fazendo na minha vida. E eu lembro que algumas coisas diferentes começaram a acontecer. 3, 4 meses depois aumentei para 5%. 7, 8 meses depois, a gratidão crescendo, ampliando, aquela tranquilidade de saber que Deus estava no leme. E na misericórdia dele, Ele abrindo portas e dando recursos. Aí aumentei para 10%, além do dízimo. Sociedade com Deus. Queridos, não fiquem ricos, mesmo porque o Espírito Santo tem colocado isso já há muitos anos, que não... Ser rico ou não ser rico é um detalhe. Santo Agostinho dizia: quem tem Deus e tem tudo, não tem nada mais do que aquele que tem Deus e não tem nada. Conseguiu entender a profundidade? Quem tem Deus e tem tudo, não tem nada mais do que aquele que tem Deus e não tem nada. Porque quem tem Deus já tem o suficiente. Se ele tiver que ter algo mais, o Deus que é pai e não é padrasto, o Deus que é um patrão justo, Ele vai proporcionar.
na hora certa e da maneira certa, para a honra e glória do nome dele. Amém? E eu nunca vou esquecer, queridos, tive aflições, tive dificuldades. Eu estou contando algo aqui que casou justamente com meus preparativos para casar. Eu nunca vou esquecer, 8 de fevereiro de 87. Quase. Aniversário do homem ecológico, o irmão da mata, né? 8 de fevereiro. Ah, queridos, o inimigo testando a fé, sabe? E privações e coisas dando errado, e toda hora eu falando: Senhor, estou aqui guiado pelo teu Espírito Santo. Se estou aqui no altar para me casar, no dia 8 de fevereiro, o primeiro aluguel vencendo dia 11, e eu não tinha um tostão para pagar o primeiro aluguel, porque algumas coisas deram errado, sabe? Provação. Mas eu estava tão tranquilo com respeito à provisão de Deus na minha vida, que nem a noiva sabia. A noiva estava feliz da vida, serena, porque eu só estava passando segurança para ela. Fala: filha, fica tranquila, porque o Senhor está no leme. Eu lembro que a gente casou de uma maneira muito simples, digna, mas simples. A ideia era não ter festa, cerimônia na igreja e tal, não ter festa. Aí quando terminou a cerimônia, minha mãe: Dario, meu sonho era tirar umas fotos com o meu primeiro filho que está casando. Eu fiz um bolinho. Falei: mãe, mas não vai ter festa. Aí a mãe falou: não, Dario, mas antes de você viajar, passa lá para a gente tirar umas fotos, passa em casa. E aí eu olhei minha mãe e fiquei assim, compadecido. Puxa vida, que carinho da mãe, né? Tá bom. Aí falei com o padrinho: padrinho, leva a gente até a casa da minha mãe. Levo. No carro, então, ela de noiva, né, recém-casados e tal. Quando eu olhei para trás, aquela frota de carro, tudo buzinando, parecendo a carreata, buzinando. Aí eu olhei para trás, perguntei: padrinho, o irmão, né, irmão Antônio, esse povo aí está indo para onde? Estão indo para tua casa, casa da tua mãe. Aí eu perguntei: mas por quê? Não, porque falaram que vai ter um bolinho. Vai ter um bolinho. Misericórdia. A vida do sócio de Deus não é uma vida isenta, sabe? De provas, de testes, de apreensões. Mas em tudo isso, quando você enfrenta essas situações assim, você vai lembrar que há um Deus no céu que cuida de você, que tem um plano para a tua vida, e que uma pedra não move na rua sem que Ele permita. Seja o que for que aconteça, Deus está no leme de tudo. E aí, de repente, ainda bem que eu cheguei na frente. O meu pai tinha feito aquele almoço exagerado para os padrinhos, que eu pensei, né, vamos dar uma mãozinha, 10 padrinhos de cada lado para ganhar bastante presente. Mas o tiro saiu pela culatra. Foi 7, 8 faqueiros, um monte de panela, tudo repetido. Aquele tempo também tinha inflação, né? A economia não estava saudável como está hoje. E aí, a maioria dos padrinhos não foi no almoço e sobrou muita coisa. Aí eu falei: pai, está vindo um pessoal da igreja aí, o que a gente faz? Aí o meu pai: não esquenta não, filho. Foi na padaria, comprou 2 sacos de pães, da altura dele assim, bastante pão. E tinha lá um panelão de carne maluca. Já ouviram falar da tal da carne louca, maluca, não sei que raio que é lá. E aí começou uma linha de produção em casa, abrindo os pães no meio, botando a carne, e o povo chegando. Eu lembro que nessa época, a casa dos meus pais, onde eu morava, eram 3 cômodos apenas, o quarto do meio era meu quarto, e aquilo lotou, um formigueiro dentro de casa. Acho que devia ter umas 200 pessoas ali, mas ninguém passou fome. Foi pão com carne maluca para todo mundo, o bolinho que a minha mãe fez, Deus fez multiplicar. Meu pai trabalhava na Antártica, foi lá rapidinho, ele tinha a chave lá, trouxe o refrigerante, e no fim teve festa. Não da forma que eu planejaria, mas teve festa. E toda hora o dinheiro do aluguel na cabeça. Daqui a pouco, nossa, eu vou viajar 2 dias, volto e o aluguel.
Toda hora que eu pensava, mas Deus, isso está nas tuas mãos. E não era, e era aluguel caro, muito caro. O padrinho mais estável financeiro não tinha me dado nada. E eu pensando, nossa, será que esqueceu? O que aconteceu? Não me deu nada. O melhorzinho de vida ali. Aí aquela festa acontecendo e sabe, e eu confiante, não, Deus vai dar um jeito. Daqui a pouco o padrinho rico me olhou e disse assim: Dario, você me perdoa, eu tive uma semana muito corrida, eu não pude comprar o seu presente. Mas Dario, eu fiz um cheque aqui, olha, tá aqui, olha, colocou no meu bolso. Olha, você gasta no que você quiser. Um presente para você. Aí eu fui no cantinho onde não tinha ninguém olhando, né? Porque é feio, né? Aí eu fui no cantinho, abri o cheque, o valor exato do primeiro aluguel. E ninguém sabia, nem meu pai, nem minha mãe, nem esse padrinho, nem a noiva, ninguém. Só eu sabia, eu e Deus. Mas eu não precisei falar para ninguém, porque no meu coração eu pensei: Deus já sabe, eu sou sócio de Deus. Nessas alturas eu já tinha 10% de pacto mais o dízimo. Deus sabe o que eu preciso. Aí quando eu olhei aquele chequinho, o valor do primeiro aluguel, eu falei: Deus, eu sabia que o Senhor ia dar um jeito, mas não tão rápido assim. Muito obrigado. O aluguel já está garantido. Está tudo em paz. Já fui viajar tranquilo, sem o fantasma do aluguel para aterrorizar. Ah, queridos, e milagres Deus foi fazendo. Eu lembro que poucos meses depois, Deus me colocou para ser líder de uma grande equipe de comportagem. Eu liderava 40, 50 comportores, assim, recém-casado. E aí, logicamente, eu tinha um salário fixo, eu tinha várias ajudas para eu fazer um ministério de dedicação integral àqueles comportores. E eu nunca vou esquecer, no 5º ano então de casado e 5º ano de obreiro, líder, estava bem estabilizado, mas muito estável. Não assim dinheiro sobrando, riqueza, não, mas estava tudo, as contas pagas, uma vida tranquila, uma vida financeira controlada, tudo bonitinho. Mas no 5º ano de trabalho, essa voz, a voz do Espírito Santo, porque humanamente falando, agora eu não precisava me preocupar com mais nada, era só eu fazer meu serviço direitinho, que eu me aposentaria naquela função de liderar comportores, com salário fixo, carteira registrada, e plano médico, e benefícios. Eu não precisava mexer com mais nada, era só continuar o que eu já vinha fazendo, sendo uma bênção na vida da minha equipe, dos meus comportores. Mas aí no 5º ano, a voz, né? A voz de Deus. E essa voz, ela começou a me falar uma frase bem curtinha: Dario, vai para o colégio. E o dia inteiro, vai para o colégio, vai para o colégio. Lógico, no contexto, né? Vai para o colégio fazer teologia, se preparar melhor para servir a Deus, para ser um pastor. E eu fiquei o 5º ano todinho, acordava escutando aquela voz, dormia escutando aquela voz, e não incomodava aquela voz. Mas lá, eu conversando com as pessoas, e lá dentro, vai para o colégio, vai para o colégio, vai para o colégio. Depois de um ano, eu não aguentei mais. Um dia eu cheguei em casa, ajoelhei e falei: Senhor, ou o Senhor tira da minha cabeça esse negócio de eu ir para o colégio, ou o Senhor me dá fé para enfrentar, me dá coragem, me dá força. Mesmo porque, quando eu escutei essa voz o ano inteiro, eu só tinha o primeiro colegial. Eu teria que fazer o supletivo ainda, fazer o vestibular, e se passasse, ir para o colégio. Tudo pela fé. E eu tinha o recurso apenas para o dia a dia, estava muito bem no dia a dia, mas estrutura para ir para o colégio eu não tinha. Senhor, ou tira da minha cabeça ou me dá força para enfrentar, me dá coragem. Ah, se você faz uma oração dessa a Deus, irmãos, Deus não leva um segundo para atender. Se você tem a vontade de Deus bem clara diante de você, e você não tem força para executar essa vontade, peça a Deus.
E você vai ter um testemunho para contar. Porque quando eu levantei daquela oração, eu levantei com uma coragem, uma convicção, uma determinação que não era nem comum em mim. Até eu fiquei assustado comigo mesmo. Sabe, aquela determinação, aquela decisão. Cheguei para a esposa e falei assim: querida, a gente vai para o colégio. Eu vou agora conversar com o meu chefe lá na associação. Se ele não autorizar eu estudar à noite, fazer o supletivo e me preparar para o colégio, eu vou pedir a conta. E vou voltar a comportar de porta em porta autônomo, sem salário, sem ajuda, sem benefício nenhum. Mas eu vou estudar e vou para o colégio. Aí ela só me fez uma pergunta: você tem certeza que é Deus que está te impressionando para isso? Você tem certeza que essa é a vontade de Deus? Aí eu falei para ela: eu tenho convicção, acabei de orar, e Deus me impressionou que essa é a vontade de Deus para mim. Corri na associação, falei com o meu chefe na época, um pastor, líder. Ele olhou para mim e disse o seguinte: Dario, você já é um líder bem sucedido, e a obra precisa de você 24 horas. Se você quer ser pastor algum dia, pague o preço, mas não temos plano para você estudar à noite nesse momento. Não temos como liberar você para estudar. Eu, daquela oração, cheguei para ele e disse: o quê? Ô, meu querido, dá minha conta então, né? Dá minha conta, porque aí ele ficou assustado, afastou a poltrona dele e falou: você pensou bem no que você está fazendo, guri? Aí eu disse: pastor, eu acabei de orar, Deus me impressionou que isso é que eu devo fazer, eu tenho que me preparar para ir para o colégio. Na hora ligou para o departamento pessoal, falou: ó, o Dario está subindo aí, acertando as contas, acerta direitinho. Aí eu fiquei 4 dias andando na rua meio desorientado, sem saber se eu tinha feito direito, sabe? Porque um anjo não desce do céu para te falar: olha, pode pedir a conta, eu vou prover o teu recurso, você não vai ficar doente, você vai passar no vestibular, você vai se formar e você vai ser chamado. Nada disso acontece, irmãos. É tudo pela fé. Mas quando a fé é sincera, direcionada no lugar certo, que é o Criador, o Deus da Bíblia, essa fé nunca vai te desapontar. Nunca. Amém? Queridos, passei, não dá tempo de contar hoje, tinha que ser uma vigília. Não dá tempo. Mas vocês não fazem ideia as peripécias que eu passei depois que eu pedi a conta na associação. 5 anos de obreiro, que eu voltei a bater palma de porta em porta por minha própria conta. Para começar, eu nem lembrava que o aluguel agora eu teria que pagar da casa que eu morava. E não era um aluguel barato. Já tive que ter livramentos. E Deus livrando e livrando. Eu lembro que o dinheirinho que eu peguei de 5 anos e direitos que eu tinha, isso foi em 92. Em 92 eu tinha um Voyage, 82, 10 anos de uso. E o dinheirinho que eu receitava para comprar outro carro do mesmo ano. Fosse hoje, uns 10, 12, não sei, 15 mil. Eu lembro que por um milagre de Deus, que eu não posso contar detalhes agora, eu consegui comprar uma casinha popular lá em Arthur Nogueira, onde eu estudaria. 1 ano antes de ir para lá, comprei uma casinha. Que eu pensei comigo: pobre não pode ter dinheiro guardado, porque torra tudo em coisa supérflua, vira em nada. Então eu tenho que já empregar esse dinheiro, porque senão daqui 1 ano nem casa, nem dinheiro, nem nada. Aí Deus abençoou que eu consegui comprar uma casinha lá, bem simples. E para mudar para aquela casinha, hein? Porque ela não tinha reboco, não tinha luz, água, nem posse de luz tinha na rua. São milagres que eu vou deixar para os próximos capítulos, se Deus assim permitir. Uma coisa eu sei, irmãos, eu fui para o colégio preparado para me formar em 5, 6, 7 anos, que eu pensei: eu vou ter dívidas, vou casado com uma filha, eu vou parar um semestre, vou ganhar dinheiro, volto, continuo, nem que eu me formar em 7, 8 anos, mas eu vou estudar. Deus foi tão misericordioso. As 8 férias que eu trabalhei, dos 4 anos de colégio, na reta final, provação, dificuldade, mas na reta final, Deus abrindo janelas do céu, Deus provendo recursos. E para a honra e glória do nome dele, me formei em 4 anos como todo mundo. Amém. E vocês não imaginam como isso me deixou grato a Deus, a misericórdia dele. E sabe o que aconteceu, queridos? Quando eu me formei
com o mesmo carrinho que eu tinha quando eu estava na obra. Tinha novamente um Voyage 83, essas alturas com 15 anos de uso, mas consegui adquirir um carro outra vez. E aí o que aconteceu? Aí aquela casinha simples que eu adquiri, de repente aquele bairro se tornou valorizadíssimo, de repente mudou tudo. Aí eu fiz uma conta, quanto que eu deixei de ganhar por ter pedido a conta lá na associação, os meus direitos e até salário, 4 anos na teologia. Quando eu fiz as contas e comparei com a valorização da propriedade e tal, sabe o que eu descobri que Deus me mostrou? Eu não perdi meio centavo por ter pedido a conta na associação. Todo o recurso que eu deixei de ganhar, Deus me deu naquela casinha simples que valorizou. Eu não perdi nada. E quando eu descobri isso, eu fiquei espantado. Eu falei, Deus, eu não mereço uma misericórdia dessa, porque sou um pecador. Eu não mereço, Senhor, mas o Senhor está me fazendo enxergar que compensa ser sócio do Senhor, compensa ser pactuante, compensa ser dizimista, porque o Senhor nos livra da ansiedade, da dor, do estresse, das durezas da vida. O Senhor nos dá essa convicção do seu cuidado e da sua proteção 24 horas por dia. Queridos, eu não perdi nem meio centavo, não perdi nada. E às vezes eu fico pensando, e se eu não tivesse obedecido à voz de Deus lá atrás, o que teria acontecido? Não sei. Mas uma coisa eu sei, obedecendo à voz de Deus, a gente nunca vai ter do que se arrepender. Deixa eu ler essa carta para vocês e encerrar a nossa reunião então. Vamos lá. Certa vez um pastor solicitou a um adventista próspero, empresário de navegação. Ah tá, eu falei que ia ler na carta, não é melhor. Vamos fazer o combinado? Você me aceita assim? Ó? Vamos lá. Nossa, mas tá pequenininha essa letra, vamos ver se eu enxergo. Vamos lá. Certa vez um pastor solicitou a um adventista próspero, empresário da navegação, uma oferta para a construção de uma igreja. Após preencher um cheque de $5.000, o irmão recebeu uma notícia: um de seus navios naufragou. Diante disso, disse ao pastor: este acidente alterou um pouco meus negócios, sou obrigado a mudar o cheque. O empresário fez outro, só que agora de $10.000. O pastor, espantado, disse ao irmão: o senhor não se enganou? Não, disse o doador, essa notícia do naufrágio representa uma advertência de Deus me dizendo: cuidado, não ajuntes para ti tesouros na terra. Essa história ilustra a postura que Deus espera de seus seguidores: liberalidade nas doações para o avanço do reino de Cristo na terra. É uma postura inteligente, que prepara a alma para bênçãos cada vez maiores. Porém, como não poderia deixar de ser, o inimigo tem suscitado vozes aqui e acolá, vozes que se acham consagradas e dignas, para apontarem erros na administração da obra. Lançam mão da internet, jornais, folhetos, o boca a boca, para semear dúvidas e críticas pesadas entre os fiéis. Afirmam que o dízimo não está sendo bem administrado, por isso deveria ficar na igreja local. Bradam que enquanto os órgãos superiores da igreja estão ricos e abastados, a igreja local está mergulhada na pobreza. Estas vozes carnais sempre agem de acordo com a sua natureza pecaminosa, não discernindo os intentos divinos, pois o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Essas vozes ignoram que ao fazer esse movimento, estão consolidando uma situação negativa, não na administração da obra, mas sim no cotidiano da maioria dos irmãos das igrejas locais. Muitos membros ainda relutam a viver o plano de mordomia na sua totalidade, conforme o Senhor especificou. Se temos uma organização estável, próspera e equilibrada, glória a Deus por isso.
Mas se em nível da igreja local percebe-se carência de meios, construções emperradas, móveis e equipamentos velhos, falta de progresso estrutural, deveríamos ser sinceros e honestos para avaliarmos nossa responsabilidade diante desse quadro e não ficar transferindo a culpa para outros setores da obra que nunca poderão fazer aquilo que é nosso dever e que de repente estamos negligenciando. Não se pode ignorar que pode haver aspectos na administração da igreja que precisam ser melhorados, mas chamamos a atenção para um aspecto primordial, no qual muitos de nós estamos em grande falta. Alguns por egoísmo e outros por ignorância acham que por devolverem o dízimo já fizeram tudo. Mas Deus em Malaquias 3,8 menciona o que também, queridos? As ofertas. Ellen White, falando sobre o assunto, diz que se os professos cristãos levassem fielmente a Deus os dízimos e as ofertas, o tesouro divino estaria repleto. Deixa eu só dar uma pausa rápida aqui. Alguns pensam, mas pastor, estamos na igreja central, uma igreja, graças a Deus, uma igreja bem estruturada, um prédio bom, um equipamento bom. Queridos, o maior desafio de quem está no conforto é enxergar a sua volta, sabe? A igreja central, tão abençoada quanto ela tem uma responsabilidade espiritual até, de ser uma bênção na vida das outras igrejas que não têm o recurso material que nós aqui da igreja temos. Graças a Deus, irmãos, essa igreja já tem feito bastante nessa área. Essa igreja ajudou a comprar o terreno de Itapejica, uma área carente. Essa igreja ajudou a compor o caixa do Paravente, que também está no desafio de comprar o imóvel deles. Então, queridos, quando a gente está fazendo apelo aqui para você ser um pactuante, não é tanto em função da igreja local. Primeiro, é em função de você mesmo. Você não pode privar a tua própria alma das bênçãos que Deus derrama na vida do pactuante, do sócio dele, do que descansa nas promessas dele. Você não pode privar a tua própria alma dessa bênção, porque essa bênção é infinitamente mais valiosa do que qualquer riqueza, do que qualquer conforto que esse mundo possa oferecer. Amém? Amém. Segundo, queridos, o caixa da central estando abundante, pode ter certeza que esse recurso vai ser aplicado para fortalecer o trabalho da ADRA e para construir igrejas, das quais necessitamos aqui na cidade de Guarulhos. A tua oferta será muito bem aplicada, muito bem usada, para a honra e glória do nome de Deus. Amém? Amém. Mas vamos encerrar aqui a carta, vamos lá. Referindo-se ao povo de Israel, nos dias da sua prosperidade, menciona o seguinte. Ellen White menciona, baseado na Bíblia e na própria história, as contribuições exigidas dos hebreus para fins religiosos equivaliam a uma quarta parte completa de suas rendas. Poder-se-ia esperar que uma taxa tão pesada sobre os recursos do povo reduzisse a pobreza, mas ao contrário, a fiel observância desses estatutos era uma das condições do que, queridos? Da sua prosperidade. Patriarcas e Profetas, página 560. Significa que o povo de Israel, em determinados períodos, devolviam 25% das suas rendas a Deus, 10% de dízimo, 15% de ofertas. Há determinados períodos, a fim de conservar a integridade da lei, o povo era entrevistado quanto à sua fidelidade, no cumprimento dos votos que haviam feito. Me impressiona e me emociona, queridos, uma conscienciosa minoria devolvia a Deus. Quanto que devolvia, irmãos? 1/3 de toda a sua renda, para benefício dos interesses religiosos e dos pobres, ou seja, 33% de contribuições, 10% de dízimo, 23% de ofertas. Particularmente oro a Deus para ter uma fé desse calibre, sabe? Por isso que ela fala uma conscienciosa minoria.
Hoje na Igreja Central nós temos uma conscienciosa minoria de pactuantes, abençoados por Deus. Mas o objetivo do culto dessa manhã é que essa conscienciosa minoria se transforme numa conscienciosa maioria, esmagadora, para a glória de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem olhos para ler, leia. Se a igreja vivesse na totalidade essa orientação divina, teríamos igrejas terminadas com bom gosto e qualidade. Poderíamos adquirir terrenos para nossos grupos, utilizaríamos equipamentos mais modernos e funcionais para ganhar almas para Cristo, sem falar na profunda experiência com Deus que a igreja desfrutaria. Enfim, talvez até a obra já teria sido concluída. Portanto, vigiemos e oremos, para não darmos ouvidos a vozes estranhas que criticam e encobrem o verdadeiro dever da igreja, que vai bem além da fidelidade na devolução dos dízimos. E o apelo, queridos, coloquemos nossa vida em harmonia com essa luz gloriosa e repleta de prosperidade e alegria. A Deus toda a honra, toda a glória. Quantos estão dispostos a harmonizar a vida com essa luz? Levanta a mão. A Ele toda a honra, toda a glória. Para facilitar isso, queridos, a saída, daqui a pouco, nós vamos entregar essa carta, uma cópia dessa carta, para cada família aqui representada, para você ler em casa com calma e refletir. Para facilitar essa decisão que você tomou, cada um também vai receber, esse pequeno papel, e esse pequeno papel está escrito: meu pacto com Deus. Considerando que cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Você vai colocar o teu nome aqui. Eu, Dario da Costa, membro da IACD de Guarulhos, voluntariamente movido por gratidão, diante das abundantes bênçãos que tenho recebido, faço um pacto com Deus, de contribuir com a sua obra com... Aí você vai colocar a porcentagem que o Espírito Santo colocou no teu coração. Não interessa quantos por cento, o importante é você ter um pacto com Deus. Guarulhos, 17 de agosto de 2013. Eu vou pedir que os meus irmãos me ajudem. Vamos fazer o seguinte: nós vamos distribuir tudo na saída. Os meus irmãos podem levar esse material já para o fundo, né? Que agora a gente vai encerrar. Isso, já fiquem apostos lá. Esse papel, irmão Pedro, cada adorador vai receber o pequeno, e a carta é por família, tá bom? E o papel do voto. Você vai preencher esse papel. Você pode entregar hoje mesmo para o Samuel, para a irmã Miriam, para o Sandro, que é ancião, ou você pode levar para casa e trazer no próximo culto, porque aqui, queridos, não é nada emocional, sensacionalista. É a voz do Espírito Santo impressionando o teu coração, te apontando um caminho verdadeiro, de tranquilidade nas mãos dele, sabendo que Deus tudo provê. Eu convido a igreja agora a ficar em pé. O maior sentimento que move as pessoas nesse mundo é o desejo de ser cuidado, é o desejo de ter a família bem cuidada. E por causa desse cuidado, as pessoas atropelam tudo e sacrificam tudo. Mas encerramos então a mensagem desta manhã cantando um hino onde fala que Deus sempre cuidará de mim. Deus sempre cuidará de cada um de nós. Se Deus sempre cuida da gente, por quê? Por que não sermos exemplos e testemunhas vivas das bênçãos que recebemos quando somos dizimistas e pactuantes fiéis, para a honra e glória do nome dele? Nós vamos cantar com todo entusiasmo. Quem vai anunciar? 122.
Vamos cantar com todo entusiasmo então. O que penso de meu mestre? Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Ele cuida da gente para que a gente seja participante da obra dele aqui na terra. A Deus toda a honra e glória. Cento e 22. Você já é pactuante, você pode preencher esse papel confirmando o pacto que você já tem. Se você não é, a oportunidade está aí que Deus está te dando. Curvemos a fronte e oremos. Amado Pai, expressamos a nossa gratidão a Ti pela obra do Teu Espírito Santo em nossa vida. Te agradecemos porque o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para a Tua maravilhosa luz. E te agradecemos porque o Teu Espírito Santo
está procurando desenvolver em nós o caráter de Cristo. Benevolente, misericordioso, compassivo e generoso. Ajuda-nos, Pai, a continuarmos humildes na Tua augusta presença. Nos livra, Senhor, da justiça própria. Nos livra do orgulho. Ajuda-nos a continuarmos refugiados em Teus braços de amor, para que possamos continuar ouvindo a voz do Teu Espírito Santo dizendo: este é o caminho, andai por ele. Pai querido, abençoa a Tua igreja nesse assunto tão importante que é a mordomia cristã. Abençoa a Tua igreja na administração dos recursos que o Senhor concede a cada um aqui. Ajuda, Pai, que cada adorador seja um dizimista fiel. Que cada adorador aqui nessa manhã seja um pactuante fiel. E que cada adorador se transforme numa testemunha viva das bênçãos que o Senhor derrama na vida daqueles que são fiéis a Ti. E que essa fidelidade, Pai, seja motivada não para obter as riquezas desse mundo, não para a extravagância, mas que essas bênçãos sirvam para que mais e mais exaltemos e glorifiquemos o Teu nome. Para que através de nós, através do exemplo da nossa vida, que uma multidão seja preparada para encontrar contigo no céu. Senhor Deus, abençoa também a caminhada que acontecerá hoje a partir da 1h30 da tarde. Que o Senhor nos ajude a cumprirmos a nossa parte nessa caminhada. E que o Teu Espírito Santo possa usar esse evento para despertar essa cidade para a realidade da Tua verdade, para a realidade da Tua salvação. Senhor, continua nos dando um sábado feliz. Continua preparando cada um de nós para a vida eterna. É o que pedimos, muito, muito gratos, confiantes unicamente nos méritos do Senhor Jesus. Amém. Amém. Antes da música de saída, só algumas orientações. Nós vamos cantar a música aqui. Você pode aguardar, os diáconos estarão de trás para frente entregando o material na tua mão. Após você receber, você pode sair. Se você acha que o horário fica apertado para você chegar lá 1h30, mesmo que você chegue um pouco atrasado, o importante é você ir. Pode ir, pode chegar, que vai dar tempo, ok? Apenas reforçando, 1h30, só reforçando, 1h30 é o ajuntamento do povo. Vai levar 40 minutos mais ou menos para a gente começar a caminhar. Mas 1h30 é para a gente estar lá já trocando experiências com os irmãos que nós vamos encontrar lá. Tá bom? 606, amigo, não saia sem Cristo.
algumas pessoas que irão me ajudar lá como voluntários. Gostaria que essas pessoas viessem até aqui à frente para combinar algumas coisas.